Começamos aqui a falar de potenciação. Na verdade, nós vamos relembrar o que é potenciação, dado que isso já é demonstrado aí nos anos anteriores, aos que vocês já estão. Então, antes disso, nós temos que lembrar de algumas coisas aqui até chegarmos ali no conceito de potenciação, tá? Antes disso, vamos fazer aí uma viagem de volta a operações lá dos anos iniciais, né? Por exemplo, vamos voltar aqui à adição, né? Vamos identificar o que é adição. Adição simplesmente é a operação na qual nós juntamos coisas, agregamos coisas, né? Por exemplo, eu tenho uma operação de adição aqui, 5 mais 3, onde ela é facilmente verificada pelo sinal de positivo. Esse sinal indica a operação de adição e sabemos que o resultado disso daqui é 8. Sabemos também que os elementos envolvidos nessa adição são chamados de parcelas, né? E o resultado aqui da adição ele recebe o nome de soma. Isso nós sabemos, tá? E podemos ter a adição de mais de uma parcela, sem problemas. Podemos ter a adição de inúmeras parcelas. Só que tem um porém aqui. Quando nós tivermos uma adição e percebemos que as parcelas são as mesmas, né? Por exemplo, eu posso ter a adição seguinte, eu posso ter o valor 3 sendo adicionado, ou eu tenho a parcela 3 aqui, uma certa quantidade de vezes, né? Sabemos que isso aqui vai dar 12. O que nós temos nessa operação? Nós temos a operação de adição e nós temos a regularidade aqui. Qual que é a regularidade? Nós temos a adição da mesma parcela. Nós temos a mesma parcela aqui sendo adicionada 4 vezes, né? Então, para esta operação, a matemática nos permite isso. Toda vez que existir uma regularidade na matemática, nós conseguimos fazer uma simplificação. Então, qual vai ser a simplificação aqui? Em vez de eu escrever todas as vezes que a parcela aparece, eu coloco a parcela e a quantidade de vezes que a mesma apareceu, né? Ou seja, eu tenho a parcela 3 aparecendo 4 vezes e isso dá 12. A esta simplificação da adição, nós damos o nome de multiplicação. Ou seja, a multiplicação nada mais é do que uma simplificação da adição, onde nós temos ali regularidades. A multiplicação ela é isso, ok? Então nós temos a multiplicação aqui e sabemos que 3 vezes 4 dá 12, como mesmo acabamos de ver. A multiplicação ela é uma simplificação da adição quando nós temos regularidades ali, né? Mas a própria operação de multiplicação ela possui seus elementos e seus elementos também possuem nomes. Por exemplo, o que nós sabemos na multiplicação? Nós sabemos que na multiplicação os elementos que estão sendo envolvidos nela são chamados de fatores. Nós só estamos lembrando aqui algumas nomenclaturas, né? E nós sabemos que o resultado dessa multiplicação recebe o nome de produto, tá? Isso nós já sabemos que são os elementos da operação de multiplicação. Mas lembrando do mesmo fato que a multiplicação ela é uma simplificação de uma adição onde se tem algumas regularidades, a gente vai chegar agora nos que nos interessa, que é a potenciação. E a potenciação também ela vai ser uma multiplicação onde nós tivermos ali algumas regularidades, como do tipo, eu posso ter o fator 3, né? E qual que é a regularidade aqui? Eu tenho o mesmo fator aparecendo uma certa quantidade de vezes. A regularidade é este valor 3. Sabemos que isso aqui dá 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 resulta no produto 81. Podemos simplificar essa escrita. Não há necessidade de escrevermos o mesmo valor 3 se sabemos que a regularidade é ele, né? O que podemos fazer aqui? Podemos escrevê-lo e indicar aqui a quantidade de vezes que este fator 3 aparece. Tá? A esta forma de escrita, nós damos o nome de potenciação. Então, a gente chegou no que é a potenciação aí, tá? A potenciação nada mais é do que uma simplificação da multiplicação quando nós percebemos que esta operação tem algumas regularidades. Podemos simplificar. Levem isso com vocês, a matemática. Toda vez que existir uma regularidade, faremos uma simplificação.
Então, nós temos a potenciação. Nós vimos aqui pelo exemplo do 3, lemos 3 elevado a 4. Vimos já que isso resulta na potência 81 e nós sabemos que estes caras aqui também receberão nomes, né? Os indivíduos que participam da construção do conceito de potenciação, eles também recebem nomes. O que nós sabemos? Nós sabemos que o número que na verdade corresponde ao fator, ele é chamado de base. E nós sabemos também que o númerozinho que vai em cima, que indica a quantidade de fatores, ele é chamado de expoente. Nada disso é novidade para nós, né? E nós sabemos também que o resultado desta operação, que nada mais é do que a multiplicação por um mesmo número, tendo expoente indicado a quantidade de vezes que isso acontece, sabemos que isso aqui resulta na potência 81, ou seja, o resultado de tudo isso nós chamamos de potência. Esses são os elementos da potenciação. Então, nada melhor do que termos exemplos para aí podemos começar a fixar a ideia de potenciação. Lembrando que este tema de potenciação com expoentes inteiros, né, naturais até o presente momento, vocês já conhecem bem. A intenção da gente relembrar do conceito de potenciação é a gente começar a mexer com os negativos e começar a mexer aí com expoentes racionais, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Exemplos, né? Então a gente sabe que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação por um mesmo número e o expoente, eu não faço conta com o expoente, númerozinho pequenininho que vai lá em cima do número maior que está embaixo. Esse número só indica quantas vezes aquele ali de baixo que nós vimos que chama base vai multiplicar-se por si mesmo, tá? Por exemplo, nós podemos ter aqui o 3 elevado a 2, tá? Não faço 3 vezes 2, tá? Quero frisar isso com vocês, que o expoente é um número indicativo, ele só mostra quantas vezes este 3 estará se multiplicando. O 3 está se multiplicando 2 vezes, né? Aqui está o número 2. O número 2 está na quantidade de vezes que o 3 aparece, né? Então, nós sabemos que o 3 elevado a 2 nada mais é do que 9, ok? Temos aqui também, vamos pegar um outro exemplo aqui, podemos ter o 4 elevado a 3, seguindo o mesmo raciocínio, o expoente é só indicativo de que o 4 se multiplicará 3 vezes, e sabemos que o resultado disso aqui é 64. Sabemos também aqui, mais um exemplo para nós, quanto que seria 2 elevado a 2. É o 2 se multiplicando 2 vezes, isso resulta um resultado 4, tá? Por exemplo, aqui agora, quanto seria o 9 elevado a 1? O 9 elevado a 1 seria o 9 multiplicando-se por si mesmo uma única vez, ou ele aparecendo uma única vez. Temos que o 9 elevado a 1 resulta em 9. E nós conseguimos fazer algumas observações, na verdade, algumas recordações de saber que qualquer número elevado ao expoente 1 resulta na própria base, tá? Qualquer um deles. Aí eu vou deixar uma perguntinha para vocês aí. Quanto que seria, então, no caso, 5 elevado a 0? Nós sabemos que o 5 elevado a 0, por uma definição, o professor chega para vocês e fala: todo número elevado a 0, na verdade, com exceção deste cara aqui, a gente vai ver por quê. Todo número elevado a 0, no final, sempre resulta em 1. 5 a 0, 1. 6 a 0, 1. 1 a 0, 1. X elevado a 0 também é 1. Então, nós temos que números elevados a 0 são iguais a 1, tá? Eu posso aqui fazer um vídeo para a gente ver esse conceito. Seria interessante demonstrar para a gente depois partir aqui para a questão dos, por exemplo, quantos que seria 5 elevado agora a 2 negativo, né? Nós temos expoente menor que 0. Né? O que daria isso daqui? Então, a gente vai ver por que números elevados a 0 eles dão 1 e como a gente vai fazer aqui para começar a ver e perceber esses expoentes aí negativos, tá? Por que todo
o número elevado a zero dá 1. Por que que todo número elevado a zero dá 1? É meio difícil a gente já conseguir obter esse conceito da resposta, porque como pela própria definição da potência que nós vimos aqui, a própria definição nos diz o seguinte, que nós teremos um número, que é a base elevada a um expoente, isso vai gerar uma potência. Quando essas potências são menores que 1, nós já temos sérios problemas, porque se eu sei que o expoente é a quantidade de vezes que ele indica a base, nós podemos ser tentados a responder que 5 elevado a zero seria 5, porque nós teríamos nenhum fator sendo demonstrado ali. E se eu não tenho nenhum fator, eu não tenho nenhum número, e uma representação que representa valor nenhum seria o zero. Nós somos tentados a responder isso. Mas na verdade a resposta não é essa, como a gente já viu aqui anteriormente, porque pela própria definição de potenciação, a gente quando chega nos expoentes menores que 1, somos tentados a dar respostas erradas, mas a própria definição ela vai nos mostrar uma regularidade por que que isso não é zero, por que que isso é 1, tá bom? O que que nós faremos aqui? Nós partiremos das certezas, nós partiremos dos valores a quais nós conseguimos identificar pela definição de quantidade de vezes que aquele fator aparece. Nós vamos partir dessas certezas, vamos perceber a regularidade e vamos fazer o caminho no sentido inverso, porque pela definição a gente viu que expoentes menores que 1 já é meio complicado a gente tentar dar a resposta, porque nós sabemos que ele indicam, na verdade, ali a quantidade de vezes que o fator aparece. Então, vamos aqui perceber, vamos naquilo que nós sabemos, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui as potências de 2. Né? Sabemos que 2 elevado a 1 resulta em 2, o expoente 1, sabemos que esse fator vai aparecer uma única vez, então a única vez que o 2 aparece, resulta no resultado 2. 2 elevado a 2, isso dá 4. 2 elevado a 3, isso dá 8, tá? Vou colocar os dois aqui. Vou colocar mais um aqui, vou colocar as potências de 3 para a gente ter dois para comparar e realmente temos a certeza da afirmação que queremos fazer. Né? 3 elevado a 1, ele aparece uma única vez, resultando em 3. 3 elevado a 2, o 3 multiplica-se por si mesmo duas vezes, isso dá 9. E o 3 elevado a 3, o 3 multiplica-se por si mesmo 3 vezes, isso resulta em 27. Nós estamos vendo que a definição está sendo aplicada aqui do expoente, representando a quantidade de vezes que o fator aparece. Então, vamos ver se a gente consegue perceber alguma regularidade aqui. E a regularidade, além da gente conseguir fazer simplificações, a regularidade vai nos servir como elemento para que possamos fazer afirmações também, né? Vamos perceber o seguinte, vamos dar uma olhada agora nos nossos expoentes do menor para o maior, né? Nós sabemos que o 2 aqui é elevado a 1. Para eu ir para o expoente 2, nós adicionamos mais 1 ao expoente, tá? Ou seja, nós estamos subindo os expoentes de 1 em 1, ok? Isso aqui é totalmente perceptível. 1, subi para 2, coloquei mais 1 no expoente, subi para 3, coloquei mais 1 no expoente. E se nós observarmos aqui, vamos agora nas potências, que são os resultados, né? O 2 elevado a 1 resulta em 2, ok? Sem problema. O 2 elevado a 2, ou seja, o 2 a 1 aumentado de um expoente, ele gera o resultado 4, ok? O 2 a 3, que na verdade é o 2 elevado a 2 adicionado de um expoente, ele gera 8. Cada vez que eu adiciono um expoente, eu tenho resultados diferentes. E a gente agora consegue perceber o seguinte, que do 2 para o 4 existiu uma multiplicação. Você vai falar, professor, foi uma adição de 2. Não foi uma adição de 2 porque essa regularidade não se aplica do 4 para o 8. Se aplica a regularidade aqui é a seguinte, um resultado para o outro ele foi multiplicado por 2, tá? A gente percebeu isso. Então, qual é a regularidade que a gente percebeu aqui nas potências de 2? Que cada vez que adicionamos um ao expoente, nós temos a potência multiplicada por 2. Ok. Vamos verificar ali nas potências de 3
se esse comportamento ele é igual, né? O primeiro comportamento que a gente vai verificar que é igual é o fato da gente estar aumentando mais um nos expoentes e os resultados irem variando, né? Ou seja, cada vez que eu adicionei um, eu mudei o resultado ali. Do 3, nós tivemos um 9, e do 9 depois nós tivemos um 27. E se a gente prestar atenção aqui direitinho, a gente vai verificar o seguinte, que também existiu a regularidade, tá? Também ela apareceu aqui. Então, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que cada vez que adicionamos 1 ao expoente, presta atenção, cada vez que adicionamos 1 ao expoente, o resultado da nova potência, ele é a potência anterior multiplicada pela base. Você pode ver que é a base que está multiplicando essas variações de resultado que são decorrentes da gente estar adicionando mais um nas potências, tá? Nos expoentes. Então, a gente percebeu que o resultado acaba sendo multiplicado pela base, ok? Então, muito provavelmente aqui, a gente consegue dizer que 2 elevado a 4, que é o expoente 3 mais 1, ela vai ser igual a se eu pegar o 8 e multiplicar por 2, 16. Fato. Então, 2 à quinta, que é o expoente 4, adicionado mais 1, vai ser a mesma coisa que eu pegar o 16 e multiplicar pela base, que é 2, 32. Ok? Vocês vão verificar que este é o comportamento da potenciação. Tá bom? Beleza, professor? E este comportamento é onde nós conseguimos verificar que são as nossas certezas, porque com os números maiores ou iguais a 1, nós conseguimos aí perceber a quantidade de fatores que aparecem e conseguimos dar os resultados. Tá bom? Ok, ótimo. Então, a gente já verificou isso daí. Agora, se a gente percebe, somos inteligentes o bastante para conseguir fazer comparações aqui, até analogias. Se eu adiciono 1 no expoente, eu tenho o resultado da potência anterior multiplicada pela base, né? Foi o que a gente acabou de verificar. E se eu fizer o sentido contrário agora? Vamos verificar da maior para menor e vamos ver que se o comportamento ele é ao contrário do que nós percebemos, né? Por quê? Nós faremos o caminho no sentido contrário, nós vamos do expoente maior e nós vamos para o menor, ou seja, aqui nós vamos tirar 1 do expoente, né? E ao tirar 1 do expoente, a potência ela vai alterar. Claro, ela não vai continuar sendo o mesmo valor. Então, a potência aqui que o 2 a 2 gerava, que era 4, tirando 1 do expoente, que vira 2 elevado a 1, nós vamos verificar que esse resultado dá 2. Ou seja, a gente consegue perceber que, ao tirarmos 1 do expoente, que ao contrário de adicionar 1 é subtrair 1, o comportamento vai ser o contrário da multiplicação. E nós sabemos que o contrário da multiplicação é a divisão, ou seja, ao tirar 1 do expoente, nós temos a potência dividida pela base. Olha só, expoente 2 virou um expoente 1, então 4 foi dividido por 2, que é a base, tá? Nós percebemos isso. Vamos dar uma olhada aqui na potenciação contendo base 3. Tirando 1 do expoente, né, andando nessa direção, é como se eu diminuísse por 1, nós vamos verificar que a potência, que é o resultado, sofreu uma divisão pela base, que é 3. Então, essa certeza e essa regularidade que a gente percebeu, ela se aplica tanto quando a gente vai adicionando, quando a gente for fazendo o inverso, né? Se eu adiciono, eu multiplico, o inverso eu divido. Então, peraí, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue ir na direção do expoente zero e nós conseguimos também ir na direção do expoente dos números negativos. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá? Vamos partir agora para uma área da potenciação, que são os expoentes menores que 1, onde é meio difícil nós enxergarmos pela definição, que é a quantidade de vezes que o número aparece. Então, vamos lá. Se nós tirarmos 1 do 2 elevado a 1, se tirarmos 1 do expoente, isso aqui vira um 2 elevado a 0, ok? Tirei 1 do expoente,
vira um 2 elevado a zero. E o que a gente sabe? A gente sabe que o 2 elevado a zero, ele vai ser o resultado do 2 elevado a 1, que é 2, dividido por 2, ou seja, nós pegaremos o 2 e dividiremos ele por 2. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1. A gente verificou que o 2 elevado a zero, ele dá 1. Tá, vamos lá nas potências de 3. Mesma coisa, se retirarmos 1 do expoente 1 ali, ele vira um expoente 0, e este resultado ele pode ser escrito como a potência do anterior, que é 3, dividido pela base, que é 3. Então, 3 por 3, isso resulta em 1. O que a gente vai perceber? Eu fiz com as potências de 2 e com as potências de 3, mas este comportamento se aplica a qualquer base, tá? Então, quando a gente chegar nesse número elevado a zero, nós teremos, na verdade, a divisão da base por ela mesma. Então, por isso que qualquer número elevado a zero, ele resulta em 1, com exceção, na verdade, não posso dizer todos, né? Porque nós temos a exceção do zero elevado a zero, porque a gente percebeu que a base, ela acaba sendo dividida por si mesmo, e nós sabemos que o zero não divide ninguém, isso é uma indeterminação, tá? Zero elevado a zero é uma indeterminação, nós conseguimos afirmar o valor exato. Mas nós temos ali que todos os demais, né? Então eu tenho que fazer um conserto disso daqui, né? Eu tenho que colocar que são os reais asterisco, né? Quando a gente tira o zero, ou seja, todo real asterisco, ele vai dar o resultado 1 quando elevado a zero, tá bom? Então a gente vai partir desta, a gente partiu da certeza que a gente conseguiu observar e fomos lá para os números que já era mais difícil de ser observados, e a gente aqui realmente viu por que todo número elevado a zero, ele acaba todo número nos reais asterisco, excluindo o zero, por isso que ele acaba dando o resultado 1. Então vamos partir daqui agora para a gente começar a entender o comportamento dessas potências quando os nossos expoentes são números menores que zero, ou seja, quando eles são negativos, tá? Vamos dar uma olhada aqui para a gente passar agora a entender o comportamento desses números aí. Então, nós já sabemos, né? Sabemos já, então nós vamos usar ali a certeza que nós temos. Ainda irei usar as potenciações com base 2 e com base 3, tá? Para a gente observar o comportamento quando os expoentes começam a ser menores que zero. Então, vou usar como referência aqui o 2 elevado a zero, que nós sabemos que isto é 1. E eu vou usar aqui como referência o 3 elevado a zero, que nós sabemos também que isso é 1. Então vamos lá. Vamos continuar o nosso processo. Nós sabemos que ao tirarmos 1 do expoente, nós dividimos o resultado dessa potência pela base. Isso gera o resultado da potência com o valor subtraído, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Até fazer de outra cor. Se nós tirarmos 1 do expoente 0, né? Se pegarmos o 0 e tirarmos 1, sabemos que isso dá menos 1, né? Nenhuma novidade para nós. Então, quanto que vai ser o 2 a menos 1? O que a gente sabe? Sabemos que podemos obter esse resultado pegando a potência anterior e dividindo ela pela base, que é 2, ou seja, o 2 a menos 1, ele é 1 dividido por 2, que, para que nós compreendermos um conceito que vai existir aqui na potenciação com expoente negativo, eu vou manter a sua escrita na fração, ou seja, 2 elevado a menos 1 nada mais é do que meio, tá? Ou seja, é 1 sobre 2. Então vamos avançar aqui. Então, professor, quanto que seria 2 a menos 2? O mesmo conceito. Tiramos 1 do expoente, né? Porque a gente sabe que menos 1, tô devendo, continuo devendo, né? E vou ficar devendo 2 agora. Então, nós sabemos disso daqui. Então, ao tirar 1 do expoente menos 1, ficamos com o expoente menos 2, e este resultado pode ser obtido pelo expoente anterior, a potência anterior, que é meia, dividido por 2, né? E sabemos que a divisão por 2 da fração, nós não fazemos ela direto, né? Por uma questão de segurança, para não gerar números decimais, e a fração não aceita números decimais na sua escrita. Então, nós fazemos a equivalência, que é multiplicar a primeira, que no caso aqui é meio, pela segunda, que era 2 sobre 1, invertida, né? Então, na verdade, o meio dividido por 2, na verdade, é meio vezes meio, que dá
1/4, ou seja, 2 elevado a menos 2, ele é a fração 1/4. Então, espera aí, eu já consigo enxergar uma regularidade aqui quando os expoentes são negativos, hein? Espera aí, o 2 a menos 3, ele é 1/8. Ele é 1/8, ok? O 2 a menos 4, então, ele vai ser 1/16. Aonde que eu percebo essa regularidade? Eu vou trazer ela escrita aqui para vocês, mas antes, nós vamos aqui fazer o mesmo comportamento com as potências de 3 que estão aqui, um outro exemplo para nós, né? Só consertar aqui. Então, a gente vai mexer nisso daqui e vamos ver aqui. O que a gente sabe? O 3 a menos 1 vai seguir o mesmo critério, né? O 3 a menos 1 é quando eu tirei o expoente 1 do zero, vamos ficar com negativo. Isso pode ser escrito pelo próprio expoente 1 dividido pela base, que neste exemplo aqui é 3. Então, 1 dividido por 3 nós podemos escrever como 1/3. Então, 3 a menos 2, já percebemos a regularidade aqui, né? É 1/9. 3 a menos 3, na verdade, vai ser 1/27. E 3 a menos 4 vai ser, na verdade, 1/81, né? O que a gente vai perceber aqui? Nós iremos perceber aqui que quando os expoentes são negativos, o número acaba sofrendo uma inversão, tá? Ele sofre uma inversão e a gente vai verificar que vai acontecer algo com o seu expoente quando ele sofrer essa inversão. Então, nós sabemos ali que na maioria das vezes os expoentes negativos vão dar números fracionários, tá? A não ser quando eles estejam numa fração, que a gente vai ver que na verdade basta nós invertermos este número aí. Então, eu vou pegar aqui um exemplo já de cara, tá? Então, que foi até a pergunta que ficou, 5 a menos 2, eu vou escrever ele como 1/25, que nada mais é do que a 5 sobre o expoente positivo, porque se vocês olharem aqui, ó, meio, esse 2 está elevado a 1. Este 4 nada mais é do que 2 elevado a 2, ó. O expoente está negativo, mas ele inverte, e ao inverter, o 2, né, ele fica positivo na inversão do número, né? Então, nós temos aqui o 8, que nada mais é do que 2 a terceira, e o 16, que nada mais é do que 2 a quarta. Se a gente verificar, isso acontece também aqui com as potências de 3. Isso vai acontecer com qualquer base, tá? Então, a gente vai ver que o expoente, quando ele for negativo, ao invertê-lo, né, ao inverter o resultado, ao inverter sua posição, nós invertemos o sinal do expoente. Então, 5 elevado a menos 2 nada mais é do que 1/25 ou 1/5/2, tá? Então, nós temos aqui essa regularidade que a gente percebe quando os expoentes eles são negativos, tá bom? Nós temos isto posto aqui, tá? Exemplos. Vamos calcular alguns aqui, tá bom? O 3 a menos 5. Para ficar mais fácil para nós, o que a gente pode fazer? Vou inverter este número aqui, né? Vou colocar 1 sobre o 3 a quinta positivo. Professor, da onde que este 1 veio? Da onde que veio este 1, professor? A gente tem que lembrar um pequeno detalhe que existe nos números, né? Todos os números estão na forma de fração, e a maneira mais fácil de escrevê-los é colocar sobre o denominador 1, sendo que ao fazer o resultado desse número por 1, a gente não altera o valor, tá? Só que quando esse denominador é 1, por ele existir ali, nós podemos ocultar a sua escrita. Então a gente entende o seguinte, que todo número tem um denominador ali que está oculto. Nós percebemos que quando o expoente é negativo, nós podemos fazer uma inversão. O que é uma inversão do número? Aquilo que está na parte de baixo sobe, aquilo que está na parte de cima desce, tá? Só que como um pode ser ocultado como denominador, o 1 não pode ser ocultado como numerador, né? Porque não existe fração assim, ó. Você nunca vai ver uma fração onde eu não tenho um número na parte de cima.
todo o número na parte de cima é obrigado a aparecer. Na parte de baixo, não. Na parte de baixo, quando o denominador for 1, ele não é obrigado a aparecer, porque nós sabemos que a fração é uma divisão, e dividir por 1 não altera a representatividade do número. Então, na verdade, 1 existe disso daí. Então, a gente pode resolver esse 3 elevado a menos 5, né? Invertendo e sabendo que isso altera o sinal do expoente, né? E o expoente positivo, nós sabemos que o expoente positivo nada mais é a quantidade de vezes que o 3 aparece. Então, na verdade, o 3 a menos 5, ele nada mais é do que 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 340, 243, tá? 2, 4, 3. Então, na verdade, 3 a menos 5 dá esse resultado aqui. Depois, com os exercícios e a prática, você consegue achar esse resultado de uma maneira mais rápida. Você nem faz esse detalhe de abrir a potência para fazer as contas. Os exercícios traz essa prática para nós, tá? Vamos trabalhar com mais exemplos aqui. O 3 a menos 2, fica fácil, né? Fazer direto, um nono. O 2 a menos 6, 1 sobre 64. E por aí vai, ok? Então, nós temos aqui os negativos, nós, ao invertermos ali os seus números, nós temos que lembrar que invertemos ali também os seus expoentes. Vamos colocar um outro exemplo aqui, então, tá? 2 a menos 2 sobre 3 a menos 2. E agora, como que eu respondo este exemplo aqui? O que a gente sabe? Lembra aqui desse 1, esse 1 ele é denominador que existe aos números, mas ele pode ser ocultado. Aqui nesse nosso exemplo aqui, nós não temos mais o denominador 1, nós temos o denominador 3 elevado a menos 2. O conceito vai ser o mesmo, nós vamos inverter. Como aqui no caso 1 está oculto, ele sobe, mas aqui nós temos um número que não é 1, nós temos o 3 a menos 2. Então, na verdade, para resolvermos essa situação, basta fazermos a inversão e lembrarmos que o expoente vai trocar o seu sinal. Se ele é negativo, ele fica positivo. Se ele é positivo, ele fica negativo. E agora fica mais fácil nós resolvermos, né? Isso aqui nada mais é do que 9 sobre 4, tá bom? Nada mais é do que esta expressão posta aí. Só fazer algumas observações aqui quando nós tivermos as frações na potenciação. Igual o exemplo anterior que eu acabei de dar, vou acabar repetindo ele aqui de novo, tá? Que é o seguinte, eu acabei de dar o exemplo do 2 a menos 2 sobre o 3 a menos 2, tá? Só algo para vocês gravarem que, na maioria das vezes, vocês não vão ver o mesmo expoente sendo repetido no numerador e no denominador, tá? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que existir uma regularidade, vai se haver uma simplificação. Qual que é a regularidade aqui? A regularidade é nós temos o mesmo expoente nos dois elementos da fração. Então, isso aqui pode ser substituído pela fração e eu escrevo um único expoente, tá? Então, isso aqui é equivalente a eu dizer que a fração das potências é igual à potência da fração. Vamos lá de novo. A fração das potências é igual à potência da fração, tá? Então, essas escritas são equivalentes. Isso é quando nós tivermos o mesmo expoente sendo aplicado tanto no de cima quanto no de baixo, ou seja, tanto no numerador quanto no denominador. Um exemplo aqui é, por exemplo, aqui 1/3 elevado ao quadrado. Basta nós lembrarmos, para resolver isso aqui, basta nós lembrarmos o quê? Basta nós lembrarmos o que eu acabei de dizer, que a potência da fração é igual à fração das potências, ou melhor, esse expoente 2, ele tanto pertence a 1 quanto ele pertence ao 3, né? Então, o que a gente vai ter aqui como resultado de 1/3 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado, que é expoente 2, fica 1, e 3 elevado a 2 é 1 nono, tá bom? Então, nós temos aqui, facilmente conseguimos resolver a situação. Só um detalhe e uma observação que a gente tem que fazer. Na maioria das vezes, se a fração tiver o mesmo expoente nos seus elementos, vocês vão ver ela escrita desta forma. Vamos resolver uma outra aqui.
Quanto que é 2 quartos elevado, por exemplo, a menos 3? Opa, professor, tem uma fração com elementos com expoente negativo. Basta a gente lembrar que esse expoente menos 3 pertence aos dois números, que quando nós os invertemos, eles ficarão positivos, né? Então, eu posso fazer a própria inversão aqui, ó, e já considerar o expoente positivo lá fora. Ou seja, o que, que nós teremos aqui? Nós teremos que isso daqui vai dar, esse expoente 3 é tanto do 4, isso gera um 64, e esse expoente 3 também é do 2, gerando um número 8. E o que a gente vai ter aqui no final? A gente vai ter no final de tudo a resposta aqui, ela é 8, né? E a gente consegue verificar isso realmente, né? Porque essa fração poderia resolvê-la aqui dentro, né? Quanto que é 4 dividido por 2? Seria 2 a terceira, que no final nós verificaríamos que realmente isso dá 8, essa propriedade ela é totalmente demonstrável. A gente conseguiu aqui verificar com dois resultados diferentes, fazendo ali, assim, fazendo caminhos diferentes, mas dentro da regra matemática e resolvemos ali este exemplo. Outras considerações, tá? Preste bastante atenção nesse detalhe aqui, porque isso acaba gerando erro e confusão, né, quando falamos de potenciação, por causa de uma regra de sinal aqui, tá? Preste atenção nos exemplos que a gente irá observar, tá? Temos aqui que o 2 elevado a 2, ok? Sabemos quanto isso dá, entendemos o conceito do expoente, é o indicativo do número que aparece embaixo, então nós sabemos que isso aqui dá 4, tá? Aí eu pergunto para vocês, e quando a minha base for negativa, quanto que daria isso? Geralmente as pessoas são seduzidas a responder que isso aqui é menos 4. Só que na escrita que ela está posta ali, não é menos 4 pela própria definição de potenciação. O que, que a gente sabe? Vamos lá da definição e vamos verificar se isso é 4 negativo. Temos um expoente 2, vamos lá. Nós temos um expoente 2, que indica quantas vezes a base, quem é a base aqui? A base aqui é o menos 2, vai multiplicar-se por si mesmo, ou seja, nós teremos aqui o menos 2 vezes o menos 2. E por regras de sinais, nós sabemos que isto não é 4 negativo. Temos dois sinais iguais numa multiplicação, isso é positivo. Positivo quanto? 2 vezes 2, 4, tá? Então, este exemplo que a gente acabou de verificar aqui, nós vimos que o menos 2 elevado a 2 também resulta em 4 negativo, que é bem diferente disso daqui que eu vou pôr agora. Quanto que é isto? Isto daqui agora é o seguinte, eu quero o negativo de 2 elevado a 2, que é diferente desse de cima. Esse aqui é menos 2 elevado a 2. Aqui eu quero o negativo de 2 elevado a 2. Ou seja, neste exemplo aqui, o menos 2 não faz parte do expoente. Ele não entra aqui no expoente, sendo que nós teremos o quê? O negativo do 2. Deixa eu pegar a cor certa aqui. A gente vai ter o negativo do 2 multiplicado por ele mesmo. O negativo de 2 vezes 2 é menos 4, tá? Então, nós temos aqui que é bem diferente esta condição. Ou seja, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que menos 2 ao quadrado vai dar um valor diferente do negativo de 2 elevado a 2. Ou negativo de 2 ao quadrado. Ou seja, aqui existe uma diferença, tá? Ou o parênteses emprega aqui uma função que dá diferença aos resultados. Então, o que vocês vão verificar aí? Vocês vão acabar verificando que quando o expoente for par e o negativo estiver dentro do parênteses, eu vou ter uma quantidade par a qual o negativo aparece. E nós sabemos pela regra de sinal que cada dois negativos eu gero um positivo. Ou seja, menos 4 elevado a 4, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser positivo. Positivo quanto? 128. Porque isso aqui nada mais é do que o menos 4 vezes o menos 4 vezes o menos 4 vezes o menos 4, que é algo bem diferente do negativo do 4 elevado a 4.
que dá 128, eu quero o negativo dele, seria aqui, desse exemplo, menos 128, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o parênteses, ele emprega uma função primordial na potenciação aqui, tá? Um detalhe, quando o expoente é par, tá bom, professor? Pera aí, professor. Quando o expoente for ímpar, vai acontecer alguma diferenciação? Sim, irá acontecer uma diferenciação. Por exemplo, se nós tivermos aqui o menos 2 elevado a 3, nós sabemos que o parente ele exerce a função de dizer que o menos 2 está sendo elevado ao cubo, que na verdade é o expoente 3, ou seja, o expoente 3 considera o menos 2 todo como a base. Então nós teremos o que aqui? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos fazer essa multiplicação e vamos ver quanto que é essa potência. Nós temos que este 2 negativo, vou fazendo em partes, vou fazer os dois primeiros, depois faço com o terceiro 2 ali. Esses dois negativos multiplicados darão um positivo quanto? 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar ele com esse menos 2 que está faltando para eu concluir o resultado da potenciação aqui. Só que agora nós temos um 4 positivo multiplicado com 2 negativo. Sinais diferentes na multiplicação. Negativo, negativo quanto? 4 vezes 2, 8. Ou seja, menos 2 elevado à terceira é menos 8, tá? Ok, usamos ali a própria definição da potenciação, nenhuma novidade para nós. Eu quero o negativo de 2 à terceira. O que a gente vai lembrar? O parênteses aqui não considera o negativo como parte do número 2, então nós temos o negativo de 2 vezes 2, ok? O expoente aqui só pertence ao 2, então nós temos ele aparecendo 3 vezes e sabemos que isso vai dar quanto? Isso vai dar 8. Só que eu quero o negativo disso, porque o negativo aqui está na frente indicando que eu quero o negativo desta conta aí. Então, na verdade, eu quero o negativo de 2 vezes 2 vezes 2, que é menos 8. Professor, a gente verificou que menos 2 elevado a 2 é diferente do negativo de 2 elevado a 2. Nós vimos isso porque quando o expoente é par, vai ter uma diferença em relação ao parêntese. Mas, quando o expoente for ímpar, esse resultado vai dar o mesmo. Ou seja, quando o expoente é ímpar, o fato da gente ter o parêntese não causa diferenciação nenhuma na potência, tá? Isso é só uma outra consideração que a gente queria fazer. Ou seja, a única diferença vai existir para os expoentes pares. E isso vai implicar lá, quando nós formos ver raízes quadradas de números negativos, a gente vai ver que não conseguimos resolver elas no conjunto numérico com a qual a gente trabalha, tá? Mas quando esse expoente é ímpar, o parênteses não exerce função nenhuma e é a única condição aqui, ó, quando eu elevo o negativo, tá? É a única condição que quando eu elevo o negativo, o resultado é negativo, tá? É a única condição. Quando a base é negativa, o expoente é ímpar, essa é a única condição que eu vou ter uma potência negativa. Mas, professor, aqui vai dar negativo, aqui vai dar menos 4, aqui vai dar menos 4. Mas eu não elevei o 2 negativo a 2, tá? Eu peguei o negativo deste resultado, porque o menos 2 elevado a 2 vai acabar gerando o valor positivo. Então, esta aqui é a única condição onde eu tenho uma potência negativa. É quando a base é negativa e o expoente ele é ímpar, tá? Tá bom? Ok, então. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui, tá? A próxima aula nós falaremos sobre propriedades que podemos usar com a potenciação, tá? Até mais.